Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom, durante esses dias eu tenho percebido e também conversado, né, com alguns irmãos sobre questão de entender o texto bíblico. Muitos dele, mais ali uns 85% dos que eu conversei, eles sentem uma dificuldade na hora da leitura, pelo simples fato de lerem e não entenderem. E aí eu fiz uma pergunta e perguntei como é que você faz a sua leitura, como é que você aborda o texto sagrado. Aí a pessoa disse assim, eu pego um versículo ali e aí é que está o erro. E essa forma de leitura ela é um pouco meio que equivocada, porque ela vai te distanciar do real sentido o qual o texto ele quer passar, do real ensinamento ali que o autor quis transmitir. Eu sempre gosto de usar o exemplo do e-mail, né? Um e-mail ou se não uma carta. Quando você recebe uma carta, simplesmente você não vai ler o final da carta, e nem um meio, uma frase ali da carta, né? Porque vai te distanciar daquilo que a pessoa ela quer lhe transmitir, ela quer lhe repassar. Então assim funciona com a leitura bíblica, né? Eu queria te aconselhar a você ler o texto todo, entendeu? Ler o texto todo, ler a perícope toda, tá? Se você vê ali um versículo fora de seu contexto, se alguém lhe repassar, quando você chegar em casa, vá ver em que texto se encontra aquele versículo. Aí você vai ver o contexto o qual aquele versículo se encontra, para você saber o que realmente o autor está querendo dizer, em que local, quantas pessoas, quem fala, qual é o assunto, qual é o ensinamento, entendeu? Então assim, eu prazo essa é uma ferramenta, né, de várias, que você possa ler o texto todo, tá? Leia a perícope toda. Por exemplo, o nascimento de Jesus, né? É uma perícope, é uma porção de texto, e essa porção de texto vai falar sobre o nascimento de Jesus, somente sobre isso. Então vai falar onde ele nasceu, quem que estava com ele, quais eram os personagens que estavam fazendo parte ali daquela cena, qual era o diálogo, qual era a conversa, qual é o ensinamento, entendeu? Então assim, faça uma leitura por perícope, né? Faça uma leitura do texto todo. Então assim, essa leitura de versículos, né, fatiado, fora de seu contexto, é complicado, né? Porque essa leitura ela vai te distanciar do real sentido e do que o autor ele quiser passar, e corre o risco de você ensinar errado, interpretar errado e assim fazer com que outras pessoas também cometam esse mesmo erro, tá? Então fica essa dica aí, toda vez que você for ler um texto bíblico, né, leia o texto todo, leia toda a narrativa, tá? Para você poder entender o que o autor está querendo dizer, tá? E é isso.